pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021 e eu sou Félix Rolim e esse é o seu canal Histórias e Poesias. Olha, no dia de hoje nós vamos pegar um depoimento de Dr. Ivo Teixeira Leite. Dr. Ivo, ele é filho de Antônio Teixeira Leite, mais conhecido como Antônio da Pissarra. O Antônio da Pissarra nasceu na fazenda Pissarra, no município de Porteira, Ceará, no dia 12 de abril de 1895. Falecendo em 1994. Certo? E o doutor Ivo, ele fez um depoimentozinho interessante, certo? Falando da amizade do senhor Antônio da Pissarra com o vovô Joaca. Recentemente, ele esteve lá em Missão Nova, ele e a família, para visitar o memorial Joaca e Toinha. Pois é, gente. Muito bom. Então ele vai contar um pouco da história do pai dele, como o vovô construiu aquele sótão, certo? Aquele sótão, aquelas madeiras daquele sótão como o vovô adquiriu. Vamos escutar? Saudação especial à família Rolim, bastante conhecido o seu patriarca, o seu Joaca Rolim, o motivo pelo qual estou fazendo aqui esse áudio, por solicitação da minha querida amiga e colega Dorinha, esposa do amigo Pedrinho. A gente conversando, né, vendo os nossos ancestrais e vendo relacionamentos passados deles, né, em determinados momentos, principalmente pelo profissionalismo da época dos engenhos de cana-de-açúcar. Meu pai, Antônio Teixeira Leite, Antônio da Pissarra, porque o nome da fazenda é Pissarra e assim ficou conhecido, ele herdou um engenho de cana-de-açúcar, mas o engenho é puxado a boi, que era uma coisa bem antiga, né? Uma coisa bem primária. E na evolução ele partiu depois para uma máquina a vapor e na década de 50, aumentando a produtividade, ele mudou, adquiriu na cidade de Missão Velha uma máquina a vapor que ele chamava de caldeira, lá na mão do senhor Antônio Linardo. Na época, Missão Velha era o polo dessas máquinas, né? Ele importava da Inglaterra essas máquinas, vinham para Fortaleza, parece que vinha de trem para o Cariri, né? Para Missão Velha, e ele vendia para a região toda. Então, Missão Velha era um polo, né? Vendedor dessas máquinas no Cariri, mesmo sendo um pouco menor do que Juazeiro, Crato e Barbalha. Mesmo assim, era uma cidade, né, que tinha essa importância, né, por ser também, né, rodeada, contornada de engenhos de cana-de-açúcar. E foi nessa época que meu pai foi apresentado ao senhor Joaca Rolim, né, como o único engenheiro prático do Ceará, na época, né, reconhecido pelo governo do estado, por essa informação, né, que a gente tinha. E para quem não sabe, quem não conheceu ou não lembra, um engenho de cana-de-açúcar ele é composto pela caldeira, que é a máquina a vapor, e a moenda, né, e um tanque receptor da garapa da moenda, que ficam em um nível superior. E num segundo nível inferior fica o tacho que recebe a garapa da cana, o caldo da cana, e no mais inferior fica os tachos, os tachos que ficam em cima da fornalha. E mais embaixo, no outro nível inferior, fica o alambique, onde é feita a cachaça. Então, como era uma produção maior, precisava de um projeto, né? Um projeto ou de engenheiro ou de arquiteto, e quem na época melhor fazia isso era o senhor Joaca Rolim. E foi aí onde foi meu pai apresentado ao senhor Joaca Rolim.
E eles se entenderam muito bem e fizeram um acerto, e seu Joaca fez todo o projeto. E andando lá na pissarra, seu Joaca viu que tinha muita madeira, a fazenda do meu pai tinha muita reserva. Meu pai, naquele tempo, né, já tinha assim um espírito bem, um sentimento bem ecológico. Ele preservava algumas coisas lá. E seu Joaca estava precisando exatamente de uma madeira resistente, né, que tinha na época lá, para fazer um sótão. Mas só falou que estava precisando. Ele não comentou, não ofereceu para comprar meu pai nem nada, porque sabia que meu pai tinha esse sentimento ecológico muito aguçado. E aí, quando foi depois de um tempo, meu pai cortou a madeira, mandou cortar a madeira no escuro, né? Como todos sabem, naquela época a madeira no escuro ela resiste muito mais quando corta no escuro. E engraçado, quando eu era menino, eu entendia que cortar madeira no escuro era cortar à noite, mas não se trata disso. Cortar a madeira no escuro é cortar na lua nova, que ela está mais concentrada de forças e resistência, ela dura muito mais. Então o que acontece? Meu pai mandou cortar a madeira no escuro, fretou um caminhão e mandou deixar de presente para o seu Joaca Rolim, né, em forma de gratidão, né, pelo projeto dele e pela presteza. Né? Porque apesar de ser um profissional, mas nem sempre ele tinha tempo de atender às demandas, né? O seu Joaca. E ele atendeu a de Antônio da Pissarra prontamente e ficou a amizade e a admiração e o respeito. E aí conversando, né? Eu morei na mesma época em Salvador, mesma época de Dorinha, e a gente sempre conversou sobre esses assuntos familiares. E aí, há alguns anos atrás, eu tive o prazer de ir, né, com Pedrinho e Dorinha lá em Missão Nova para conhecer esse sótão com a madeira, né, importada da pissarra, né, que fica a mais ou menos uns 80, 90 quilômetros, né, de distância lá de Missão Nova para a fazenda de meu pai, que fica entre Brejo Santo, Jati e Porteiras. Né? E isso é uma coisa que deixa essa história, né? Deixa a gente assim alegre, né? Feliz pelos nossos antepassados, né? Pela maneira como eles agiam, como eles atuavam, né? Que eram pessoas de bem e pessoas do bem, né? Muito direitas, né? De conceito. E isso é importante, porque quem não conhece passado não dá valor a presente nem tem futuro. Certo? Então, mandando aí esse áudio para o primo de Dorinha, o Félix Rolim, que faz um trabalho muito bom. Eu não peço desculpa aí, talvez eu tenha sido prolixo, né? Não tenho muita prática, muita experiência nesse negócio de áudio, de vídeo, por isso eu talvez saia meio prolixo, mas aí Félix tem toda a autonomia para resumir se achar possível, certo? Abraço para vocês, tudo de bom. Quando for ao Cariri, vou dar um abraço em você aí, Félix. Boa noite, tudo de bom para vocês. Que Deus nos proteja e nos guie sempre. Complementando a conversa sobre o relacionamento de Antônio Teixeira Leite, né, de Porteiras, Antônio da Pissarra, com o seu Joaca Rolim, de Missão Nova, Missão Velha. Após o feitio, né, após o projeto concretizado do engenho de cana-de-açúcar, meu pai ficou sabendo da intenção de seu Joaca construir um sótão lá na residência dele. Meu pai mandou de presente para ele um madeiramento próprio para o sótão. Tempos depois, seu Joaca, em agradecimento, retribuiu o presente mandando uma tropa de burro carregada de arroz para meu pai, lá em Porteiras. E mais para frente, né, com as conversas, com os diálogos, eles descobriram mais uma afinidade. Né? Antônio Teixeira Leite era o presidente da UDN, né, em Porteiras. O UDN era União Democrática Ruralista, né, partido de direita,
aos quais os produtores rurais eram ligados, e seu Joaca era também o presidente na cidade de Missão Velha. Corrigindo aí um lapso, UDN significava União Democrática Nacional. A UDR, que era a União Democrática Ruralista, foi um movimento que surgiu bem depois, se não me engano, na década de 60 ou de 70, que também era um movimento ligado a produtores rurais. Então, só corrigindo aí o equívoco cometido na fala anterior. Boa noite. Pois é, gente. Vovô Joaca, ele sempre teve boas amizades, certo? E aí comprova o depoimento do Dr. Ivo Teixeira Leite, certo? Eu agradeço, viu, Dr. Ivo, pela sua disponibilidade de falar um pouco sobre essa história, tá bom? E quero dizer a todos que segunda-feira teremos mais uma poesia de vovô. E dizer para todos que nos escutam, mande história para eu contar, bom? Porque se não tiver história para eu contar, eu conto minhas histórias. Tá bom? Então até lá, ó, um beijo no coração de vocês e no meu também. Casa grande, um exemplo de amor. Que saudade da vovó.